Então é isso, pessoal, passando aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o lunático e interessantíssimo livro O Teste do Ácido do Refresco Elétrico, do escritor Tom Wolfe. Esse livro aqui ele vai ser altamente indicado para aquelas pessoas que querem conhecer o início ali, praticamente, ou se não o início, mas a gente vai ficar por dentro de como foi o comportamento / cultura do movimento hippie. O Tom Wolfe ele é adepto ao movimento de escrita que é do jornalismo literário, esse gênero que é muito interessante. A gente já conversou um pouquinho sobre O Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, e ele também se apega desse mesmo estilo, né, que é o jornalismo literário. O Thompson com uma pegada completamente diferente e altamente original, que ele criou o tal do jornalismo gonzo, e o Tom Wolfe ele se agarra numa uma escrita um pouco mais, digamos assim, convencional, mas não deixa também de não ser altamente interessante para você entender esse início. Então o Tom Wolfe ele pega a gente está falando de um livro de não ficção, então ele vai relatar realmente tudo que aconteceu naquele período. O Tom Wolfe teve a oportunidade de ficar dentro dessas combis que são altamente características do pessoal, né, que ficava perambulando entre as grandes cidades ali dos Estados Unidos. E é muito interessante a gente ficar vendo o comportamento e a maneira e estilo de vida que essa galera levava a vida, né? Que hoje a gente chama dessa galera que é a andarilha, que fica andando de um ponto para outro, mas com outros objetivos e crenças, digamos assim, né? A galera mais, uma vertente um pouco puxado mais para religião, promessas, esse tipo de coisa. Aqui não, aqui era algo transcendental, né? Então aqui assim a gente vai ter uma pegada do movimento também do LSD, das drogas, esse uso, mas aí é que tá, né? Esse movimento, o movimento hippie, ele é interessante para frear muitas coisas e comportamentos. Era uma espécie de crítica contra a guerra do Vietnã e outras coisas, e problemas que os Estados Unidos estavam passando, e o movimento hippie ele veio na contramão disso, do sexo, drogas e rock and roll, paz e amor, mostrando que a vida poderia ter outros rumos, e o uso de entorpecentes para transcender além da nossa realidade. Não deixa de não ser algo que as drogas às vezes é isso, né? Tentando, vamos dizer assim, tampar algum vazio que as pessoas possuem, e a gente se apega a essas outras coisas para tentar entender o todo, mas às vezes não chegamos em lugar algum. Mas enfim, fiz esse arrodeio todo para dizer que o Teste do Ácido vai tratar sobre isso. O livro ele começa de maneira interessante, que ele já faz um caminho para você seguir praticamente com outra indicação, que é do autor Ken Kesey. Não sei se é assim que se pronuncia, vou colocar aí na tela, que é o maluco que escreveu Um Estranho no Ninho. Eu conhecia esse título mais pelo filme do que pelo próprio livro. Sabia que tinha um livro, mas após ler isso aqui me acendeu a fagulha da curiosidade e já consegui colocar no Kindle para ser uma das minhas próximas leituras. O Estranho no Ninho do Ken Kesey. Esse cara, ele foi, pelo que dá para entender aqui, ele foi uma espécie de guru de uma determinada galera. Eu vou citar um exemplo aqui, mas o Ken Kesey faz uma espécie de guru com outros meios e significados, assim como foi o do Charles Manson, que é outro livraço que eu indico, apesar de ter uma pegada mais pesada, mais densa, mas o livro que eu estou colocando a capinha para vocês verem aí, esse é um livraço para a gente entender esse período. Também os Estados Unidos e a sua efervescência
ali da contracultura, principalmente dos anos 60, dos anos 70. Mas enfim, o Ken Kesel é uma espécie de guru, e aqui a gente pega a saída dele da prisão. Então o livro já começa narrando que tem uma galera esperando uma certa pessoa sair da prisão, e essa pessoa é o Ken Kesel, e a gente fica sabendo que ele escreveu Esse Estranho no Ninho. Esse livro fez muito sucesso, como se fosse um disco dos Beatles, do The Doors, enfim, uma parada dessa. E a galera começou a seguir esse cara pelas ideias que ele retrata no livro. E aí a gente começa a seguir. O Tom Wolfe vai narrando isso de maneira minuciosa, de maneira altamente divertida, atrativa. Tem uma barriga, vou chamar assim, ali no meio do livro, que são capítulos não tão interessantes, mas depois eu fui analisar que não é que os capítulos são abaixo, digamos assim, mas é porque o livro ele tem um nível muito legal, certos capítulos altamente interessantes, que vai narrar não só esse comportamento, mas tem a galera passando pelos Hells Angels, tem um pouco ali do movimento psicodélico a partir da banda Grateful Dead. Eles ficavam tocando de graça ali pra galera. E tem alguns capítulos que, enfim, dá uma baixada, não fica muito interessante, mas no contexto geral é incrível, principalmente pela sua proposta e narrativa. Tem uma... E essa galera que fica dentro da van, eles estão fazendo um filme ensaio / documentário, e eu pensava que isso nunca iria criar, vamos dizer assim, ter vida, digamos, porque é muito experimentalismo, a galera meio chapada ali de LSD e gravando e tal, e você viu, não, beleza, isso aí não vai dar em nada. Mas eu não assisti, mas eu soube que esse filme ele foi lançado, vou colocar aí na tela para vocês também, e eu pretendo assistir para ficar ainda mais interessante a partir que você lê o livro e entende um pouco do comportamento e visão da galera. Mas quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei me perguntando de onde foi que nasceu, né, esse movimento, essa contracultura que foram parar ali nos hips. E numa pequena pesquisa que eu fiz de alguns sites que eu fui parar, eu notei que ninguém consegue definir uma data em específico do seu início, mas a gente tem ali o começo dos anos 50 e dos anos 60, esse é as duas décadas que a gente pode definir que ficou mais conhecido essa parte da contracultura, e vou chamar de auge, né, digamos assim. A queda, eu acho que não existe essa queda porque não existe o fim da contracultura. Fiquei imaginando e refletindo sobre isso porque o rock and roll, que puxa muito da contracultura e a maneira de pensar, do comportamento, um som que foi completamente diferente quando a gente fala de massas daquele período. Então o rock and roll sempre foi considerado um estilo meio subversivo, né? Sempre correndo nas beiradas, com uma galera um pouco mais alternativa, tratando sobre assuntos de crítica e criticando tudo e a todos ao sistema, e não são todas as pessoas que se identificam com esse tipo de espírito, de mensagem. Então, se o rock and roll ainda é vivo hoje, isso é uma o rock and roll é filho, digamos assim, da contracultura em algum aspecto. Então, se ele é vivo hoje, o rock and roll é um exemplo de que a contracultura não morreu, ela continua por aí. E a contracultura tinha esse no início, né, principalmente se a gente fosse definir isso, era exatamente uma arte que veio nesse período que, vamos dizer assim, caminhava pelas trincheiras, não era todo mundo que tinha acesso a isso, nasceu de uma galera mais alternativa. O começo disso é da geração beat. Eu pretendo no decorrer aí do ano trazer mais conteúdo e indicação relacionado à geração beat. Eu acho muito interessante esse movimento, e a geração beat, a maneira como essa galera
pensou ali, pensava para cortar as correntes daquele momento, foi o que deu esse boom, esse início de uma galera pensando de maneira alternativa ao que vinha sendo, vamos dizer assim, imposto para você se comportar ali no cenário americano. Só que isso, como eu falei, reverberou por todos os cantos. Então sim, a gente pode dizer que tivemos esse início ali dos anos 50, tivemos o auge disso ali com o festival Woodstock, teve também um festival de verão ali também no meiozinho dos anos 60. Então esses festivais, podemos colocar eles como uma espécie de auge ali do movimento. E o declínio, como eu falei, eu não acho que o movimento ele caiu de um jeito aí. Eu acho que o rock and roll ainda continua reverberando, não só rock and roll, né? Eu citei o rock and roll para a gente entender que ainda existe um estilo de cultura que pensa ainda uma maneira alternativa do que o sistema é imposto, digamos assim, o status quo. Então o rock and roll, que apesar de muita gente achar que, eu acho que o rock and roll ele mudou, mas eu acho que a atitude e ainda a sua essência ela continua ali, ela não chega nas grandes massas, você tem que correr atrás para meio que encontrar isso, né? Diferentemente de eu ligar a televisão e aquilo está sendo vendido para mim de qualquer forma. Então eu acho que ainda o rock and roll continua sendo um grito que reverbera até hoje relacionado à contracultura, mas isso, é claro, tem a literatura, tem as histórias em quadrinhos, tem o cinema, que também não deixam essa contracultura morrer. Então é isso. O teste do ácido aqui, do refresco elétrico, para você aí que quer entender um pouquinho mais sobre essa cultura do LSD, o movimento hippie, como já foi falado, o uso de drogas, mas com uma espécie de significado da vida e expansão da mente. Eu acho que esse livro é interessantíssimo, assim como outros da contracultura, que era usado para expor essas experiências. Logo após eu vou indicar alguns outros títulos relacionados ao jornalismo literário, que é um estilo interessantíssimo de não ficção, para a gente, é o estilo narrativo muito interessante do jornalismo literário, deixa assuntos que a gente acha que não seriam interessantes se transformarem em coisas relevantes, que chamem a nossa atenção. E como é esse caso, eu estou falando que eu indico esse livro para a galera que quer entender um pouquinho ali do nascimento do movimento hippie, mas para você que gosta de uma boa escrita, de um assunto que foge um pouquinho da sua zona de conforto, devido a essa linguagem que o jornalismo literário ele carrega, isso aqui se transforma em algo também interessante para os não, vamos dizer assim, adeptos ao assunto, né? Seja os curiosos de plantão. E aí também eu vou passar uma lista sobre algumas obras relacionadas a esse movimento beatnik que deu início à contracultura, que eu acho que é interessante para quem quer também conhecer mais desse período. Então esse jornalismo literário é o que deixa esse livro, não só esse livro, mas assuntos, como eu já falei, interessantes, né? Devido à sua linguagem. O Tom Wolfe ele consegue de alguma forma deixar os capítulos bem divertidos, bem dinâmicos, e é interessante que você vai desde os Hells Angels a outros acontecimentos desse período, fazendo com que a leitura não fique tão pesada, e porque assim é um assunto divertido, reflexivo. Eu tiro até algumas perguntas relacionadas a estilo de vida mesmo, né? Filosofia, quais são os padrões que você está usando relacionado ao comportamento e o porquê, pelo que você luta. É isso, né? Eu acho que o movimento hippie tinha algo por trás que fazem com que as coisas ficassem interessantes. Foram classificados como vagabundos, né? Uma galera que não queria nada. Tem isso também, faziam parte. A gente faz parte de um sistema que faz com que você tenha que se provar o seu valor. Então a galera que adentrou no movimento hippie, aderiu isso, estava indo na contramão, estava indo mais numa marcha muito mais lenta. E hoje
talvez, aí sim, eu acho que alguma galera que ainda segue a parada mais hippie, isso realmente diminuiu e muito, porque o sistema foi simplesmente engolindo essa galera e eles não, vamos dizer assim, é um sistema que não tem como você sobreviver se você seguir essa parada dos hippies, né? Então o Ken Castle, que fica sendo essa espécie de guru a partir das suas frases e comportamentos, a polícia fica também muito no encalço dessa galera, né? Porque a sociedade acha que pode acontecer alguma coisa, como assaltos, é visto como uma galera perigosa, e a polícia fica nesse encalço. E também tem essa parada das drogas. Então isso é outra parada do livro que é bem interessante também, deixando a leitura um pouco mais dinâmica e, como eu falei, divertida. Então, assim, antes da gente ir para as indicações, reforçando, isso aqui é muito legal mesmo. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre todo esse movimento alternativo que reverbera até os dias atuais. Bem menos do que nesse período aqui, mas não deixa de não ser uma leitura e uma fase que eu acho que você que adere esse comportamento um pouquinho alternativo, você tem que passar pelo teste do ácido do refresco elétrico. E para chegar nesse título aqui, tem uma parte do livro, né, você vai lendo, quase no final eles chegam nesse teste do ácido, que é a maior masturbação mental já exposto nesse terreno. Isso aqui é muito foda mesmo. Não era só injetar, enfim, não era só colocar uma pílula debaixo da língua e esperar vamos dizer assim, a noia bater. Não, isso aqui tinha todo um ritual ao som do Grateful Dead, enfim, isso aqui é interessantíssimo, principalmente quando você fica se perguntando, porque é um excelente título, e quando a história chega até aqui, simplesmente a nossa cabeça explode. E eu anotei bastante coisa mesmo, porque, como eu falei, sou grande fã desse movimento. E só que antes de eu chegar aqui, eu conheci outras obras, como eu falei, que faziam parte ali do movimento beat. E essas obras, eu tenho alguns títulos aqui, de autores que são renomados e altamente importantes, a começar com o mais clássico de todos, e talvez o pai aí de tudo, né, que é o Jack Kerouac, com o On the Road, que é o Pé na Estrada. Esse livro aqui é o tal da Bíblia dos beats. Então isso aqui é essencial. Você lendo isso, você vai entender o porquê de todo o porquê do movimento beat, da contracultura, até a gente cair numa década depois no movimento beat. Então isso aqui talvez seja o primeiro que você deva ler, que é o Pé na Estrada. Nós temos o Allen Ginsberg com seus poemas malucos e alucinógenos, que é o Uivo, também outra obra essencial, usando a linguagem dos poemas. Então aqui a gente tem outra, vamos dizer assim, outro estilo, outro tipo de experiência no quesito narrativo, que eu digo. E aqui já foi indicado, mas não deixo de reforçar, O Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson. Isso aqui é um livraço, um dos meus livros favoritos, pela linguagem, pela quebra de correntes que ele tem. Isso aqui é muito bom, do pai do jornalismo gonzo, como eu já falei e tal. Então isso aqui já é nos meados dos anos 70. Então ele pega toda a influência desses livros que eu estou citando que vieram antes e engloba tudo numa parada que realmente aconteceu. E no meu vídeo eu falei um pouquinho sobre o comportamento e a rotina do escritor, e simplesmente resume toda a loucura e efervescência desse movimento. Outro pai dessa loucura é o Burroughs, William Burroughs. Aqui eu tenho o Almoço Nu. Esse cara também é outro lunático. Vou estudar um pouquinho mais sobre a biografia dele. Não sei se supera o Hunter Thompson, mas se existe um cara que pode chegar perto, é o Burroughs, nesse livro altamente lisérgico,
e eu vou trazer para vocês logo mais, porque isso aqui não é um tipo de literatura para todo mundo, assim como eu acho que esse teste do ácido aqui seja para um público específico. Acho que assim, a pessoa lê o que ela quer, né? Mas assim, às vezes tem um público-alvo certo para aquele tipo, aquela literatura tá sendo escrita, digamos assim, e aqui tem um nicho, né? Então acho que vale uma reflexão sobre o almoço nu, e para quem se interessa por esse tipo lunático aí de escrita e do movimento a partir do uso de entorpecentes. E muita galera falava, é interessante, né, isso, que a galera usava e falava sobre a experiência do uso desses entorpecentes. E o almoço nu é uma experiência, enfim, alucinógena sobre isso. Tem um cara que é o Charles Bukowski. Muitas pessoas não colocam o Velho Safado aqui, Notas de um Velho Safado, e toda a sua biografia do Bukowski, como todos os seus livros, não intitulam Bukowski como fazendo parte dessa contracultura, mas eu já acho que o Bukowski é um dos pais, por causa que quando você lê qualquer obra do Bukowski, você vai ver uma escrita uma crueza, né? uma interpretação da vida muito crível no meu ponto de vista, uma loucura assim que ele fica narrando nas suas histórias. O Bukowski é um daqueles autores que você ame ou deixe. Eu sou dos caras que eu curto muito a obra do Bukowski, e eu acho que isso aqui é muito subversivo para o seu tempo, e a maneira fria e crua que ele narra os acontecimentos aqui, do relatos do comportamento da vida cotidiana, eu colocaria fácil isso aqui como um dos autores da contracultura. E aí a gente tem o do jornalismo literário, que eu citei, que fazem parte meio que dos dois ali, não só do movimento beat, mas da contracultura, que foi o Thompson. A gente tem do próprio Thompson também, a gente tem o Thompson conviveu com os Hells Angels, então ele tem um livro que fala um pouquinho sobre o movimento, né, das motocas aí que os Hells Angels muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, e ele foi conviver com a galera dos Hells Angels e fez esse livro. Ainda não tive a oportunidade de ler, assim como Run, né, o Diário de um Jornalista Bêbado, acho que esse é o outro livro dele. E quando eu li O Medo e Delírio de Las Vegas, do ano passado, eu já fui atrás, já estou correndo atrás desses outros dois, para futuramente trazer aqui também. Então, outra obra interessantíssima, que é altamente indicado dentro do jornalismo literário, é A Sangue Frio, do Truman Capote, ali de 66. Esse livro também já está aqui nos meus olhares para futuramente aderir, e parece ser bastante interessante. E novamente, repito, vale o reforço que o jornalismo literário é uma parte interessante de a gente saber sobre algo que às vezes não está muito no nosso radar, algum determinado assunto. Por quê? Porque o estilo de escrita e vamos dizer assim, a veracidade, o estilo narrativo que na grande maioria das vezes o escritor escolhe, deixa as coisas bem interessantes para a gente adentrar naquela história. A gente tem outro livro do Tom Wolfe, que se chama Os Eleitos, estou vendo aqui, né, do ano de 1979, assim como Na Natureza Selvagem, Window the Wild, de 96, pegando uma obra mais aqui, contemporânea. Esse livro, Na Natureza Selvagem, inspirou um filme. Esse filme é mais uma prova daqueles que é mais conhecido do que o próprio livro. Eu já comecei a ler esse livro no Kindle e realmente é espetacular o estilo de escrita e esse jornalismo literário um pouco diferente, digamos assim, né? Porque ele é um retrato que infelizmente acabou não teve um final feliz, digamos assim. Então é um relato muito forte.
Então a gente seguir esse livro, a história desse livro é bastante interessante. Fica a dica aí para você, se tiver curiosidade, na Natureza Selvagem, você dá uma pesquisada aí. Então é isso, para encerrar o vídeo eu queria dizer que isso aqui é mais do que indicado. Não adentrei muito ali no movimento beatnik, os seus porquês, porque eu pretendo trazer esse tipo de vídeo sobre esse assunto de uma maneira mais, digamos assim, um pouco com mais informações. Quero ler um pouco mais de obras, principalmente fechar as obras do Jack Kerouac, que é o principal escritor, para trazer aqui para vocês. Mas hoje a dica é o teste do ácido do refresco elétrico. Fica aí para vocês essa indicação. Vai atrás também dos documentários. Tem um documentário muito interessante também que eu assisti sobre, porque isso aqui retrata muito também a cultura do LSD ali, o início, que tem até uma polêmica, né, dessa droga sintética feita em laboratório, que foi o LSD, como uma espécie mesmo de colocar para a galera e testar. E tem um documentário muito bom, A Descoberta do LSD, tem até no YouTube, e é interessantíssimo, que ele vai falar sobre o início aí da indústria dessa droga, e fica ainda mais lúcido quando você está ali dentro, principalmente graças à narrativa espetacular do Tom Wolfe. Então fica aí para você que curte uma parada mais alternativa, Tom Wolfe, O Teste do Ácido do Refresco Elétrico. Valeu!